Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo da Palavra de Deus, da Bíblia, lendo o livro O Erro Milenial, do Dr. Roger Dixon, publicada e traduzida pela editora Vida Cristã. Vamos iniciar hoje o capítulo 6, que fala sobre o pré-milenialismo, falando sobre a reconstrução do templo e do tabernáculo. E diz assim esse capítulo: Neste e nos 2 capítulos seguintes será estudada a restauração dos judeus à terra da Palestina e a reconstrução do templo. Um dos ensinamentos principais dos anglo-israelitas pré-mileniais, abre parênteses, os que alegam que as raças anglo-saxônicas de hoje são as 10 tribos perdidas de Israel, fecha parênteses, é que o templo em Jerusalém será reconstruído e os judeus restaurados à sua terra. Esse ensino é falho por muitas razões, algumas das quais o autor irá citar nas próximas páginas. Muitos estão proclamando a falsa esperança de que o templo de Deus do Velho Testamento será reconstruído no início do reinado de 1000 anos de Cristo aqui na Terra. Segundo eles, esse será o cumprimento das profecias do Velho Testamento relativa à sua reconstrução. A Bíblia diz que as profecias referentes à reconstrução do templo foram cumpridas quando os judeus voltaram do cativeiro na Babilônia. Dizer que assim não foi é pedir um novo cumprimento daquilo que já foi cumprido. Vamos examinar tais profecias. Subtítulo: Profetizada a reconstrução. Isaías, em suas profecias de restauração, profetizou que Jerusalém e o templo seriam reconstruídos. Disse ele, abre aspas, digo de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, que digo também de Jerusalém. Será edificada e do templo será fundado. Fecha aspas. Isaías 44, versículo 28. Ver também 14:32, 45:13, 54:11. Isaías profetizou aproximadamente 200 anos antes de Ciro nascer que ele, Ciro, permitiria aos judeus a reconstrução de sua cidade e seu templo. Durante o cativeiro dos judeus na Babilônia, Ezequiel, com o propósito de encorajá-los, profetizou em detalhe que o templo de Deus seria reconstruído. Ezequiel 40, versículo 44. Essas profecias foram cumpridas? Muitos que acreditam no reinado de 1000 anos de Cristo na terra respondem que não. Mas a Bíblia diz que sim. Subtítulo: Feita a reconstrução. Esdras, capítulo 1, versículo 1, diz, abre aspas, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, fecha aspas. Qual era a proclamação? Esdras nos diz, abre aspas, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, fecha aspas. Esdras 1:3, 2 Crônicas 26, 2 Crônicas 36, versículo 22 e 23. Os capítulos 3 e 6 de Esdras
nos contam a história da reconstrução do templo pelos judeus. Em Esdras 6,15 lemos, abre aspas, acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dário, fecha aspas. A profecia relativa à reconstrução do templo foi cumprida nos dias de Esdras. O templo não precisa ser reconstruído uma segunda vez, nem uma terceira ou quarta vez para cumpri-la. Ela foi cumprida durante o reinado de Dário, rei da Pérsia, há 2.500 anos atrás. Os pré-milenialistas estão certos em afirmar que as profecias disseram que o templo seria reconstruído. Eles apenas se enganam quanto à época do cumprimento, por alguns 1000 anos. Subtítulo: Reconstrução do Tabernáculo. Apesar dos pré-milenialistas alegarem constantemente que as profecias do Velho Testamento deveriam ser interpretadas literalmente, eles espiritualizam a profecia que o tabernáculo de Davi seria levantado. Amós 9, versículo 11 e 12. Os pré-milenialistas afirmam que as profecias referem-se aos judeus como nação e que eles serão restaurados à terra da Palestina no início do milênio. Mas o apóstolo Tiago argumenta que a profecia relativa ao levantamento do tabernáculo de Davi foi cumprida na igreja. Em quem devemos acreditar? Um breve estudo desta profecia revelará a resposta. Subtítulo: A reconstrução profetizada e cumprida. Amós profetizou, abre aspas, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Fecha aspas. Amós 9, versículo 11. Em Atos, capítulo 15, a igreja discutiu o assunto da entrada dos gentios para fazer parte dela. Pedro levantou-se e falou como Deus tinha maravilhosamente revelado o seu Espírito na casa de Cornélio. Versículos de 7 a 11. Ver também Crônicas 10 e 11. Paulo e Barnabé refletiram os muitos, abre aspas, sinais e prodígios que Deus fizera por meio deles entre os gentios, fecha aspas. Versículo 12. Tiago citou então Amós 9, 11 e 12, dizendo que esta profecia tinha sido cumprida na igreja, que o tabernáculo espiritual de Davi tinha sido construído de modo que, abre aspas, os demais homens busquem o Senhor e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado meu nome, fecha aspas. Atos 15, versículo 14 a 21. Tiago liga a profecia de Amós com o estabelecimento da igreja e a aceitação dos gentios no reino. Segundo Tiago, o tabernáculo foi levantado para que os gentios, o remanescente, pudessem, abre aspas, buscar o Senhor, fecha aspas. Se o tabernáculo de Davi não foi levantado, os gentios não podem buscar o Senhor nem ter seu nome invocado sobre eles. Esta profecia foi cumprida com o estabelecimento da igreja. Deus adiciona todos os homens, judeus ou gentios, que sejam obedientes à igreja, conforme Romanos 1, 16, 17, Efésios 2, de 14 a 22, Gálatas 3, de 26 a 28. Não existe qualquer indicação de que a profecia de Amós
tem alguma outra interpretação além do que foi dada por Tiago. Subtítulo: O Templo Espiritual de Deus. Os envolvimentos espirituais nas profecias literais relativas à reconstrução do templo foram também cumpridas na igreja, o santuário espiritual de Deus. O Novo Testamento o confirma claramente. A igreja é composta dos sacerdotes santos. 1 Pedro 2,5, Apocalipse 1,6. A igreja é composta de sacerdotes santos. 1 Pedro 2,5, Apocalipse 1,6. Esses sacerdotes foram um sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Em lugar de sacrifício animais, são oferecidos sacrifícios espirituais. Romanos 12, versículo 1. Paulo escreveu com relação a esse templo. Abre aspas, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Fecha aspas. Efésios 2, de 20 a 22. Aos Coríntios, Paulo escreveu, abre aspas, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Fecha aspas. 1 Coríntios 3, 16 e 17. A igreja é a casa de Deus. 1 Timóteo 3,15. O cumprimento do tabernáculo espiritual de Davi profetizado. Paulo escreveu, abre aspas, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Fecha aspas. Ver também 1 Pedro 4,17. Em 2 Coríntios 6,16, Paulo acrescenta, abre aspas, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Fecha aspas. Subtítulo: Tudo foi cumprido. As profecias relativas ao templo e ao tabernáculo foram cumpridas em todos os seus detalhes. Os profetas vaticinaram que o templo seria reconstruído. E o foi. Depois do cativeiro babilônico, os judeus reconstruíram o templo. Esdras disse que a reconstrução terminou no reinado de Dário. Esdras 6,15. O tabernáculo espiritual de Deus é a igreja, também chamada de templo de Deus. É o templo de Deus hoje, a casa do Deus vivo. Tiago afirmou-o em Atos 15 e os escritores do Novo Testamento o declararam claramente em suas cartas, epístolas. Não existem uma esperança futura ou necessidade dela, dada aos cristãos quanto a uma futura reconstrução do templo ou tabernáculo material do Velho Testamento. Por que Deus desejaria voltar das coisas espirituais para as materiais? Por que desejaria ele destruir o templo espiritual, a igreja, e substituí-lo por um templo literal em Jerusalém? Se não destruir o templo espiritual,
a igreja, ele terá então 2 templos, um espiritual e outro material, durante o reinado milenial. É isso que os pré-milenialistas estão, na verdade, ensinando. Vamos às perguntinhas para fixar esse capítulo. Preencha os espaços em brancos. 1. Espaço profetizou aproximadamente 200 anos antes do rei Ciro que o templo de Jerusalém seria reconstruído. Isaías 44, versículo 28. 2. Os cristãos são um espaço real. 1 Pedro 2,9. Lê lá e preenche o espaço em branco. 3. Cristo é espaço do templo de Deus. Efésios 2, versículo de 20 a 22. 4. Não sabeis que sois espaço de Deus? 1 Coríntios 3, 16 e 17. 5. A reconstrução do templo foi completada no espaço, dia do mês de espaço, no espaço, ano do reinado de espaço, está lá em Esdras 6,15. Leia lá e complete aí. Verdadeiro ou falso? 1. Em Atos 15, 16, Tiago cita Isaías em referência à igreja como tabernáculo de Davi. Verdadeiro ou falso? 2. Dario, rei da Pérsia, disse, abre aspas, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Fecha aspas. Esdras 1:3. Verdadeiro ou falso? 3. O templo material de Deus foi construído poucos anos depois do cativeiro na Babilônia. Esdras 6, 13 a 15. Isso é verdadeiro ou falso? 4. Em Atos 15, 16 e 17, Tiago afirma que o tabernáculo de Davi, a igreja, foi levantada para que os gentios buscassem ao Senhor. Isso é verdadeiro ou falso? 5. Amós profetizou, abre aspas, naqueles dias levantarei o tabernáculo caído de Davi e restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, fecha aspas. Está lá em Amós 9, 11. Verdadeiro ou falso? Para discutir. 1. Em que sentido o tabernáculo espiritual de Davi, a igreja, se assemelha ao tabernáculo material de Deus, ou templo, no Velho Testamento? Para discutir, número 2. Discuta o propósito de Tiago ao citar Amós 9, 11 e 12 em Atos 15, 16 e 17. Obrigado por acompanhar a leitura e aprender um pouco mais sobre o erro milenial. Deixa um like nesse vídeo se você gostou, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal. Fiquem com Deus e depois a gente vai para o capítulo 7 que vai falar os judeus restaurados à Palestina. Será? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?